Tem nenhum de volta, a gente já começa falando de um caso muito grave. Um industrial denunciou racismo num supermercado da Serra. A gente está aqui, né, com a repórter Suzy Faria, minha amiga. Você conversou com esse industrial, vai trazer para a gente todos os detalhes desse caso. O que aconteceu dentro desse supermercado, Suzy? Olha, Bruna, foi classificado como um mal-entendido, mas para a vítima, para esse senhor de 51 anos, que tem 5 filhos, foi racismo. Por quê? Ele conta que chegou passando mal. Ele é diabético, a glicemia baixou, ele já tinha inclusive tomado insulina, mas baixou mais. Começou a ver tudo escuro, parou no supermercado para poder evitar um acidente, estava com um filho do lado de menos de 2 anos, parou para poder se recompor. E você sabe que o diabético ele tem uma pequena nuance. Quando você entra na crise de baixa glicemia, você se comporta como se você estivesse ou bêbado ou até drogado. E foi isso que os seguranças, segundo ele, acabaram por acreditar que estava acontecendo. Quando o segurança se aproxima do carro e vê que do lado dele tem uma criança branca do lado daquele homem, ele começa a desconfiar daquilo. Começa a desconfiar. Aí os funcionários chegam, tiram a criança do lado dele, levam para dentro de lá. O menino estava chorando que queria a chupeta dele, mas não tinha chupeta. A chupeta tinha caído dentro do carro, o pai passando mal, não conseguia enxergar, não conseguia pegar. Tiraram a criança. Ele achou que estava todo mundo ajudando. Mas aí, no decorrer desta situação que aconteceu no sábado, ele percebeu que estava sendo vítima de racismo. Por quê? Ao invés de chamar o SAMU para atender esse homem que estava nessa situação, eles chamaram a polícia. Qual é a justificativa que a polícia deu quando chegou? Olha, fomos chamados porque estavam dizendo que o senhor sequestrou essa criança. Ele falou, não, a criança é meu filho. Como pode ele falando, eu não posso, como um homem negro, ter um filho branco? Ele tentou se justificar, tentou esclarecer, mas não deu certo. Depois de muita luta, depois que a esposa dele chegou e comprovou que aquela criança daquela cor era filha dele, é que o mal-entendido foi desfeito. Na verdade, não é um mal-entendido, né? Isso não é um mal-entendido, isso é um racismo estrutural que existe na nossa sociedade. Sem dúvida. Com certeza. E o pior, ele se sentiu extremamente humilhado, é uma pessoa muito educada, e o filho ficou com sequelas. Mas vamos ouvir o que o senhor Losival tem a contar para a gente de toda essa experiência que ele passou no sábado. Eu ensino para minhas filhas, meus filhos, desde pequeno, o valor da família. Então eu vivo para minha família. E a gente se sente numa situação difícil, passar por uma situação dessa constrangedora. Porque eu me senti constrangido, porque todo mundo passava, olhava aquela situação. E para a gente que é pai de família, que nunca teve um problema policial, você passar por uma situação dessa é vergonhoso. Eu me sinto envergonhado. Eu me sinto humilhado nessa situação. De não poder ter um filho branco. De não poder ter um filho branco e pela situação de passar. E ainda bem que eu glorifico a Deus que eles não chegaram me algemando. Já pensou se eu tiver chegado me batendo, algemando, mandando eu colocar a mão na parede como se fosse um marginal? É triste essa situação. Pois é, para vocês verem como que a situação transcorreu ali. Ele poderia, de acordo com o que ele acabou de relatar, ter sido colocado na parede, ter vivido uma humilhação muito maior, tudo sendo presenciado pelo filho de 1 ano e 10 meses. É como o Jorge falou, um racismo estrutural. Foi excesso de zelo também dos funcionários, porque acharam que um homem negro não podia estar do lado de uma criança branca? A gente não sabe, mas o que ele deixou bem claro, e a gente vai assistir a matéria completa daqui a pouco, é que ele exige não apenas justiça, mas ele quer principalmente respeito, porque ele quer andar com o filho dele por aí sem de novo ser interpelado como um homem que pode estar sequestrando uma criança. Tem que ser investigado com muito rigor, né? Imagina. Suzy, daqui a pouquinho então a gente volta a conversar sobre esse assunto, outros destaques também que você apurou ao longo da manhã. Sai daqui não, tá, minha amiga? Daqui a pouco a gente volta a se falar. Valeu!